Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor David e hoje nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. O nosso tema é Trazendo a Presença de Deus. Davi escolheu os melhores soldados de Israel, ao todo 30.000. Com esse contingente e também com seus soldados, Davi foi a Baalá com a intenção de recuperar a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos de Anjos, entronizado entre os dois anjos que ficam sobre a arca. Eles puseram a Arca de Deus sobre uma carroça nova, e assim ela deixou a casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça que carregava a Arca de Deus. Aiô caminhava à frente e Uzá ao lado da arca. Davi e todo o povo de Israel iam cantando com todo entusiasmo, tocando harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando se aproximaram da eira de Nacon, o boi tropeçou e Uzá, estendendo o braço, segurou a Arca de Deus. O Eterno se irou contra Uzá e o feriu, porque ele profanou a arca. Uzá morreu ali mesmo, ao lado dela. Davi ficou aborrecido com o fato de o Eterno ter matado Uzá. Até hoje, o lugar é conhecido pelo nome de Pérez Uzá, a explosão contra Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo do Eterno, pois pensava: é muito perigoso transportar a arca. Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Por isso decidiu não levar adiante a arca do Eterno. Em vez disso, fez que a carroça saísse da estrada e a arca ficou guardada na casa de Obed-edom de Gate. A arca do Eterno ficou 3 meses na casa de Obed-edom. O Eterno abençoou Obed-edom e toda a sua família. Então a palavra de Deus, ela nos relata, no texto que nós lemos, a respeito de Davi, um servo do Senhor. Esse servo do Senhor, ele tinha no seu coração um desejo muito grande de adoração a Deus. E Davi, quando ele firmou seu reinado em Jerusalém, a palavra de Deus nos relata que uma das primeiras atitudes que ele toma é de trazer a arca da aliança, a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, até a sua cidade, até a cidade onde ele tinha constituído como capital de Israel. E a palavra relata que o desejo do coração dele foi tão grande, foi tão contagioso, que ele conversou com as autoridades da época, os líderes, os príncipes da época, e eles fizeram uma grande festa, foram até a cidade onde estava a arca, e estavam levando a arca até a cidade de Jerusalém. Mas no meio do caminho, algo inusitado acontece. A palavra de Deus fala que Uza, um dos sacerdotes responsável por carregar a arca, ele toca na arca porque os bois tropeçam, e ali aquele homem ele é morto instantaneamente. E Davi, então, ele fica muito triste. Davi, ele fica até mesmo irado com aquela situação que acontece, e ele faz uma pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? No versículo 9, ele termina dizendo: como virá a mim a arca do Senhor? Eu quero falar com você, meu irmão, você que está ouvindo esta mensagem, é a respeito disso. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Deus, da época de Moisés, Deus se manifestava em cima dos 2 querubins que estavam em cima da arca. Deus falava com o povo ali de cima daquela arca. Aquela arca, ela simbolizava o objeto ao qual Deus se manifestava em cima dela.
ao qual Deus conversava com o povo, ao qual Deus falava com o povo. Aquela arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Quando Davi faz essa pergunta, como virá a mim a arca do Senhor? Este é um questionamento que muitas vezes nós fazemos. Como eu irei atrair a presença do Senhor? Como virá a mim a presença de Deus? O que eu devo fazer para atrair a presença de Deus? A palavra nos relata que Davi, então, ele envia essa arca até a casa de Obed-edom. Ela fica 3 meses na casa de Obed-edom. Depois desses 3 meses, Davi recebe a notícia que Deus havia abençoado Obed-edom. Então, ele vai novamente para buscar aquela arca. Mas as atitudes que Davi toma são atitudes totalmente diferentes neste momento. A palavra relata que da primeira vez eles fizeram uma grande festa, eles cantavam, tocavam seus instrumentos, mas eles fizeram algo de muito errado. Porque a Arca da Aliança, ela só podia ser transportada sobre os ombros dos sacerdotes. Às vezes nós também temos esse ímpeto. Nós queremos as coisas para ontem, nós queremos fazer as coisas muito rápido. Davi coloca a Arca da Aliança em cima de um carro de boi, para que chegasse mais rápido até a cidade de Jerusalém. Mas não era a forma que Deus havia permitido. A própria palavra de Deus, no Pentateuco, ela fala que a Arca da Aliança, ela tinha que ser transportada em cima dos ombros dos sacerdotes. Agora, quando Davi ele volta até a casa de Obed-edom para buscar aquela arca, ele leva os levitas, ele leva os músicos, mas a palavra de Deus fala que então a arca é colocada sobre os ombros de 2 levitas. A palavra relata que Davi ele fez um sacrifício quando aqueles homens deram 6 passos. O trajeto ele foi mais longo. A caminhada ela foi mais árdua. A caminhada ela foi mais difícil do que se a arca tivesse em cima de um carro de boi. Mas aquela era a maneira certa. E nos nossos dias, às vezes, também nós temos esse desejo de trazer Deus para perto de nós, atrairmos Deus, atrairmos a presença de Deus para as nossas vidas, e nós queremos fazer como Davi fez da primeira vez. Tem que ser para ontem. Tem que ser algo muito rápido. E nós nos esquecemos que Deus, ele se move na vida dos homens. Assim como a arca que representava a presença de Deus, ela era carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Hoje Deus, ele habita sobre os seres humanos. Hoje nós, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, que estamos sobre a face dessa terra, nós temos essa obrigação de carregarmos a presença de Deus. Temos essa obrigação de carregarmos o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos os representantes de Deus aqui nesta terra. É fácil, meu irmão? É fácil, meu amigo que está ouvindo? Não. Não é fácil. Para que nós venhamos atrair a presença de Deus para nós, nós precisamos nos santificar, nós precisamos de oração, nós precisamos de jejum, nós precisamos entender e conhecer a palavra de Deus para vivermos os princípios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Davi, nesses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Davi certamente foi ler os manuscritos passados, Davi foi ler o que falava no Pentateuco acerca de como a arca era transportada, como Josué transportava, como o próprio Moisés transportava a arca para fazer da forma certa. Nós temos que fazer também da forma certa. Nós que queremos atrair Deus, nós que queremos buscar a presença de Deus para as nossas vidas, nós precisamos fazer da forma certa. E quando a arca ela chega em Jerusalém, Davi arma
no centro da cidade uma tenda. E ali fica essa arca nessa tenda durante todo o governo do rei Davi. O povo tinha acesso a essa arca, o povo podia enxergar essa arca, o povo podia adorar a Deus em volta dessa arca junto com os levitas que adoravam a Deus 24 horas por dia em volta dessa arca. Então houve uma liberdade. E assim é conosco, quando nós temos Deus nas nossas vidas, quando Deus está conosco, quando nós carregamos a presença de Deus, quando nós somos os pés de Deus, os braços de Deus, a boca de Deus aqui nessa terra, nós atraímos pessoas para Deus. Nós colocamos pessoas na mesma sintonia que nós estamos. Nós levamos as pessoas a estarem na mesma sintonia que nós estamos com Deus. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Para trazermos a presença de Deus até nós, existe um preço. E o preço, ele é chamado de santidade. Eu espero que essa palavra ela possa ter abençoado a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, se ela te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.